sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do verso 14. Gênesis 21. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o 21, do 14 ao 21. Eu não tenho título para essa mensagem, mas me veio aqui que nós podemos ser abençoados no deserto, amém? Então, abençoados no deserto. E diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 14. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia que não veja morrer eu, o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Vou ler só até o 20. Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, aqui nós estamos falando da serva de Abraão e Sara, chamada Agar. E para nós entendermos essa história, nós precisamos voltar um pouco no relato bíblico para nos lembrar da promessa que Deus fez para Abraão. Deus havia uma promessa para Abraão de que faria dele uma grande nação. Aliás, Deus havia dado uma ordem para Abraão dizendo: sai da tua terra e da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão assim o fez. Abraão creu na promessa de Deus, creu naquilo que Deus havia falado, mas Deus disse mais para Abraão. Deus disse: Abraão, a tua mulher vai te dar um filho. E a Bíblia diz que Sarai, sua mulher, sorriu na hora que Deus havia prometido um filho para Abraão. Era a promessa de Deus. Eles estavam com essa promessa, a promessa de que eles teriam um filho. O tempo passou, o filho não chegou. Sarai então falou: Abraão, pega a minha serva Agar, tem um filho com ela, porque vai estar tudo em família, tudo em casa, e vai se cumprir a promessa de Deus. Muitas vezes nós agimos assim, queridos. Deus tem uma promessa para a nossa vida, e nós queremos dar um jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra. Tem profecia para a nossa vida, e a gente tenta fazer se cumprir a profecia autorrealizável. A profecia em que a gente faz se cumprir.
A profecia em que a gente corre atrás para se cumprir. Quando não é Deus que está fazendo. Quando não é Deus que está trabalhando, somos nós. É igual o irmãozinho que chegou para a irmãzinha e falou: minha irmã, se me cantas, tu me levas. A irmã falou: nem te canto, nem te levo, ri para lá para trás. O irmão querendo dar um jeito para que a promessa se cumprisse na vida dele. Às vezes nós somos dessa maneira, agimos dessa maneira. Mas entenda que no capítulo 16, no verso 7 de Gênesis, nós vamos ver que Agar dá um filho a Abraão, esse filho se chama Ismael, e em dado momento Agar se sente humilhada na casa de Abraão. Sarai, na época, ainda não tinha mudado de nome, estava humilhando a sua serva. Ela então foge e vai para o deserto. E no deserto, enquanto ela estava numa fonte, bebendo água, o anjo do Senhor a encontra. E a ordem do anjo do Senhor é: Agar, volta e te humilha. Volta e se coloca debaixo, porque eu tenho uma promessa na vida desse menino. Eu também tenho uma promessa na vida desse garoto. Eu vou fazer dele também uma grande nação. Eu também tenho promessa na vida dele, apesar dos erros dos homens, apesar das nossas falhas, apesar de muitas vezes a gente tentar antecipar as bênçãos de Deus com a nossa vontade. Deus também usa os nossos erros para trazer bênção. Deus também usa as nossas falhas para fazer algo novo. Deus também usa os momentos em que nós falhamos para fazer algo sobrenatural na nossa vida. Tinha uma promessa. Agar volta, se humilha nas mãos de Sara. E o tempo passa, queridos. A Bíblia diz que quando nasceu Ismael, Abraão tinha 86 anos. Agora, no capítulo de número 21, capítulo que nós lemos, Abraão já está com 100 anos. 14 anos se passaram. O garoto já é um pré-adolescente. Ismael nasce então agora o filho da promessa. O filho que Deus havia prometido 25 anos atrás. O filho que Deus havia prometido há um tempo atrás, agora nasceu a bênção de Deus. Nasceu o milagre de Deus. Entenda, querido, quando Deus faz a promessa para você, no mundo espiritual já aconteceu. Quando Deus faz a promessa para você, no mundo espiritual já se realizou. Às vezes nós não cremos, às vezes o tempo demora, às vezes parece que não está passando, mas Deus vai cumprir a sua promessa. Deus vai cumprir o que Ele prometeu para a sua vida. Então, a gente vê que nasce Isaac. A Bíblia diz que, em dado momento, no verso 8, Abraão faz uma festa, porque Isaac nasceu. E a gente vai ver então que Sara aqui já olha pela janela, olha e vê o menino Ismael brincando, e muito certamente ali já zombando, brincando. Ela diz: eu não aguento mais ver essa família aqui. Não aguento mais ser afrontada. Isso é coisa do passado. Eu quero esquecer o erro que eu cometi. Eu quero esquecer esse problema. Eu quero ir para bem longe de mim. Abraão acha duro, mas o Senhor fala com Abraão e diz: faz como ela está dizendo, porque eu também tenho promessa na vida desse garoto. E Abraão então manda Agar com odre de água, um pouco de pão. A Bíblia diz que eles saem errantes pelo deserto. Não tem um camelo, não tem um burro, não tem um jumento, não tem nada para montar. Saem andando no deserto. Quando
Agar fugiu a primeira vez, eu acredito que teve um certo planejamento para ela conseguir chegar até a fonte. Mas Abraão e esses povos eram povos nômades, eles não ficavam no mesmo lugar. Quando Abraão manda agora Agar, ele agora manda de surpresa. Não teve tempo de planejar uma viagem, um caminho. Não sabia onde estavam as fontes. E agora o pão foi consumido, a água foi consumida. E o garoto já estava começando a passar mal. O garoto já estava começando a ter insolação no deserto. O menino já estava começando a ficar desidratado. A Bíblia diz então que a mãe, vendo o filho sofrer, a mãe vendo o filho chorar, coloca o garoto próximo a um arbusto, numa sombra, e se afasta para não ver o garoto morrer. Se afasta para não ver tudo aquilo acabar. E você que está aqui me ouvindo e é mãe, você pode imaginar como deve ter sido terrível para essa mulher. Ver o seu filho desfalecendo, não tem hospital para correr, não tem água para dar, não tem comida, não tem nada que se possa fazer. E a Bíblia diz que ela se afastou e começou a chorar. E enquanto ela estava chorando, o anjo do Senhor apareceu de novo. O anjo do Senhor encontrou com ela no deserto. Meu irmão, minha irmã, deserto é lugar de Deus se encontrar com você. Deserto é lugar de Deus falar contigo. Deserto é o lugar que você chora, mas é o lugar que Deus enxuga as tuas lágrimas. Deserto é o lugar que falta às vezes água, falta pão, mas é o lugar que Deus te alimenta e sacia a tua sede. Deserto, muitas vezes você não tem direção, mas é lá que Deus te toma pela mão e te dá, e te mostra algo novo. Que Deus faz algo novo na sua vida. É por isso que muitas vezes, Deus começa uma grande mudança pelo deserto. Quando a gente vai olhar para a vida de José, quando colocam José numa cisterna, a Bíblia diz que Deus colocou, os irmãos de José colocaram ele numa cisterna no deserto. E foi de lá, do deserto, que saiu o grande libertador do Egito, que saiu aquele homem que teve sonhos e visões, que conduziu o seu povo, que levou e guardou o seu povo. Quando Jesus Cristo foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. A Bíblia diz que quando aquele que preparou o caminho do Senhor, quando Jesus se encontrou com João Batista morava no deserto. E batizava no Jordão. E queridos, Deus tem uma grande mudança para realizar nas nossas vidas. Mas às vezes nós mesmos é que precisamos ir para o deserto. Porque ir para o deserto significa não ter a nossa atenção voltada para aquilo que não agrada a Deus. Ir para o deserto é ter os nossos olhos voltados somente para onde pode vir o nosso socorro, que é dos céus. Não tem saída. E o anjo então disse para Agar, eu vim porque eu ouvi a oração do garoto. O garoto tem promessa. Tem bênção de Deus na vida dele. Sabe, minha irmã, a tua filha, o teu filho, que você está orando, você está clamando. Existe uma bênção de Deus na vida dele, existe uma bênção de Deus na vida dela. Deus não se esqueceu das bênçãos e no tempo certo, Deus vai se manifestar. O anjo do Senhor vai se encontrar. Esse anjo é Jesus, é uma teofania, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. E esse anjo então pega Agar pela mão, manda ela, levanta o garoto. As forças dele ainda não acabaram. As forças da tua família, da tua casa, ainda não acabaram, ainda tem força para caminhar.
Tem gente chorando lá, tem gente sofrendo lá, tem gente passando dificuldade lá, tem gente achando que vai morrer lá, mas se você colocar de pé, ele vai caminhar junto contigo. Se você colocar nos teus ombros, você vai conseguir dar força para ele caminhar um pouco mais. O anjo então segura Agar pela mão. E a Bíblia não diz que o anjo, fez uma fonte, que de repente surgiu uma fonte. Não, que os olhos dela se abriu para uma fonte que estava lá. Às vezes as fontes estão perto da gente, nós é que não enxergamos. Nossos olhos espirituais estão fechados para enxergar. Às vezes próximo da gente tem um milagre de Deus e a gente está parado chorando. Às vezes próximo da gente tem um milagre que Deus já realizou, já tem algo que já está muito próximo de nós, mas nós desistimos no meio do caminho. Desistimos. E paramos e ficamos chorando, aguardando uma resposta, aguardando uma palavra. E é nesse momento que Deus vem ao nosso encontro. É nesse momento que Deus se encontra com o seu povo. No momento em que nós achamos que não tem saída, não tem jeito, vai morrer, vai acabar. Os nossos planos se frustraram, não tem mais jeito. Ô meu irmão, ali é que começa a tua caminhada. Entenda, o deserto não é o teu fim, o deserto é o teu começo. O deserto não é para te matar, mas o deserto é para te tornar forte para aquilo que está por vir na tua vida. É para te tornar homem de Deus, mulher de Deus, que tem experiência com Deus, que já viu milagre de Deus acontecer na sua vida. É para isso que serve o deserto para você. Os chacais não vão comer sua carne, o sol não vai fritar. Você vai sair de lá fortalecido, com experiência com o Pai. Assim como Moisés, que estava também no deserto e viu a sarça ardendo e o fogo não consumia a sarça. Porque deserto é lugar de experiência com Deus. Deserto é lugar de muitas vezes você ser tentado como Jesus foi, mas sair vitorioso de lá. Deserto é lugar do teu ministério começar, assim como começou o ministério de Jesus quando ele saiu do deserto. É de lá que algo novo vai sair. É de lá que a resposta vai chegar. Quando você ficar sozinho com Deus. Quando você ficar sozinha com Deus. Quanto tempo faz, meu irmão, que você não fica sós com teu Deus? Quanto tempo faz, ó igreja, que você não fica sós com teu Pai? Com aquele que guia a tua vida, com aquele que te sustenta. Quanto tempo faz que você não faz aquilo que Jesus nos ensinou? Entra no quarto, fecha a porta, fica em silêncio com Deus. Fala com Ele no particular. Quanto tempo faz que você não fica sozinho com Deus? Às vezes, queridos, por nós não ficarmos sozinhos com Deus, Deus precisa nos levar para o deserto. Às vezes, por a gente não ter vida com Deus mais, ter se esfriado na fé, Deus precisa nos levar para o deserto para a gente poder ver Deus, para a gente poder enxergar a fonte que está diante de nós, para a gente poder enxergar o milagre que Deus já colocou na nossa vida. Porque, querido, o pãozinho que você vai levar aqui hoje, vai levar para casa, o alforje que você vai levar aqui hoje com um pouquinho de água, vai acabar. A tua botija, uma hora vai ficar vazia. Mas se você estiver junto da fonte, a botija vai estar sempre cheia. Se você souber onde tem a fonte, querido, todo dia você vai lá encher a tua botija. Abraão deu a botija. Talvez Abraão não acreditasse, meu Deus, essa mulher vai morrer. Se bem que Abraão era um homem de fé, né? Não dá nem para ter como referência. Mas, queridos, às vezes nós temos a botija, mas estamos longe da fonte. Às vezes nós temos os meios, mas nós não temos os recursos. Não temos aquilo que é essencial. Deus já te deu, querido.
Deus já te deu a botija, Deus já te deu a capacidade. Agora você precisa estar disponível para Ele encher. E o Senhor quer te encher. A Bíblia diz que Ele nos dá de graça. A água que o Senhor nos dá sacia a nossa sede para a vida eterna. Ele é como um rio de águas cristalinas. Todas as vezes que nós vamos acampar, vamos para um lugar onde vamos ficar isolados, o melhor lugar é o lugar que tem um rio, é o lugar que tem uma fonte, é o lugar onde temos recursos essenciais para a nossa sobrevivência. E esse lugar está no Senhor. Esse lugar está na fonte que é Deus. Essa mulher agora está capacitada a morar no deserto. Ela fez a sua casa no deserto. Talvez você, irmão, que esteja falando, pastor, está falando comigo, porque faz tempo que eu estou no deserto. Teu irmão talvez está falando aqui, Jesus, essa palavra é para mim, porque tem tanto tempo que eu não saio do deserto, pastor. Tanto tempo que eu estou vivendo a mesma situação, a mesma paisagem, nada muda. Só o que tem na minha vida é nuvem, é chuva, tempestade de areia o tempo todo. Mas saiba, querido, que o deserto está te adestrando. O deserto está fazendo algo que na sua vida que você não está percebendo. E nós vimos então no verso 21, para a gente encerrar, para orar, que o menino crescia o menino, se fortalecia, e se tornou arqueiro, um guerreiro. A partir dali, a partir de Ismael, se levantou uma grande nação. Outros povos. Porque Deus tinha promessa também na vida dele. Da mesma forma, Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa com a sua casa. E enquanto você está no deserto, querido, você está crescendo espiritualmente. Enquanto você está no deserto, Deus está trabalhando na sua vida. É batalha chegando, é luta chegando, passando. E você está indo degrau a degrau. Agora, enquanto você está na casa de Sara, você não vê o que você vê no deserto. Você não enfrenta o que você enfrenta no deserto. Porque lá você depende dos outros, agora você está dependendo exclusivamente de Deus. E Deus então te chama para isso, para viver exclusivamente dEle. Muitos dizem, olha, acabou, já era. Vai para o deserto, não tem nenhum camelo, não tem recursos, mas só que você precisa é da fonte. Só o que você precisa é da fonte. Às vezes a gente acha que precisa de tanta coisa espiritualmente. A gente acha que precisa de mais conhecimento. E conhecimento é muito bom, queridos. E daí a gente começa a estudar, a gente começa a ler, a gente começa a ter outros recursos teológicos para entender Deus, para compreender Deus, mas ao mesmo tempo alguns se afastam de Deus por causa do conhecimento e esfriam a sua fé. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de uma igreja cheia, calorosa, para a gente poder se encontrar com Deus, sentir Deus, enquanto Deus quer você na fonte. Chega de ficar vivendo o avivamento dos outros, meu irmão. Começa a viver o avivamento na sua vida. Chega de ficar vivendo o avivamento que é provocado por fumaça, por som, por luz, por experiências de homem. E começa a viver o avivamento que é provocado por causa da fonte de Deus na sua vida. Chega de viver aquilo que é externo, os meios do homem, que podem te fazer chegar lá mais rápido.
e começa a viver o avivamento de dentro para fora. O clamor desesperado. Porque só o anjo ouviu o clamor do menino porque era desesperado, era clamor de morte. Quando nós entendemos que morremos, que estamos prontos ou prestes a morrer, que ao sair daqui a gente pode morrer a qualquer minuto, a qualquer momento, a gente clama desesperado. Como aquele cego. E aqui eu encerro essa mensagem. E quando ouviu que Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas diziam: para de falar, para de gritar, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais você clama, mais você se aproxima de Deus. E o anjo de Deus se revela na sua vida. E o milagre de Deus acontece. Meu irmão, existe uma fonte aqui hoje. Existe uma fonte de Deus. Há uma fonte que está aqui nesse lugar. Que muitos talvez não tenham enxergado. Mas o teu Deus te toma pela mão. Ele te segura pela mão e te leva à fonte que vai saciar a tua sede. Eu quero orar por você, para a gente encerrar. Qual é a tua sede hoje, meu irmão? Qual é o teu deserto? Qual é o deserto que tem queimado você? Será que você pode ficar de pé para nós orarmos? Qual é o teu deserto hoje? Qual deserto tem te imobilizado, tem feito a tua família chorar, tem feito os teus filhos parecerem que vão morrer? Pessoas queridas da sua família que estão em angústia, desespero, dor, ou até você. Talvez a nossa atitude seja como a atitude de Agar. Eu vou me distanciar porque eu não aguento ver isso não. Pessoas que nós amamos se acabando. Pessoa que eu amo, que está quase morrendo. Pessoa que eu amo, que está espiritualmente cego, morto. Às vezes a gente tenta se afastar para não ver, para não enxergar. Mas o Senhor ouve o clamor. O Senhor ouve o choro. Ah, Jesus. Existe um rio, querido. Existe uma fonte. O que você precisa é encher a tua botija. E entregar para essas pessoas que estão sofrendo. De que forma, pastor? A maior fonte que você tem é a palavra de Deus. Você vai sair daqui hoje com uma palavra de vida. Você tem pouco, mas você tem a fonte. E todo dia você se coloca nessa fonte, meu irmão. Que você vai ter água para esses que estão padecendo, esses que estão sofrendo dentro da sua casa. Sai daqui com uma palavra. Com uma palavra de vida, uma palavra de transformação. Sai daqui crendo que você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai encontrar essa pessoa e vai dizer: olha, hoje, amanhã vai ser um dia maravilhoso para a sua vida, porque vai ser o dia que Deus fez. Você vai dizer para essa pessoa: não, acabou, isso mudou na sua vida, porque existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que trata contigo. Aleluia. Aleluia. Ô Espírito Santo de Deus, levanta as tuas mãos aí, meu irmão. Espírito de Deus, o Senhor é a nossa fonte.
O Senhor é a fonte da revelação. O Senhor é a fonte do entendimento. O Senhor é fonte de sabedoria e inteligência, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja nesse momento enchendo meu irmão, enchendo com óleo fresco, com a água cristalina que vem dessa fonte maravilhosa. Uma fonte que nunca para de ter água, que sempre tem água cristalina, água limpa. Começa limpando as botijas aqui hoje, Senhor. Começa limpando a nossa vida, limpando, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, de todo pecado, de toda sujeira. Limpa, Senhor, primeiramente a nós. E depois, Senhor, nos enche. Nos enche, Senhor. Nos enche. Mas nos enche com propósito. Com propósito, Senhor, de saciar a sede daqueles que estão morrendo. Daqueles que têm promessa, Senhor. Daqueles que são abençoados, Senhor. Mas que estão à beira da morte espiritual. Arabandarai, Ricobiaraçou, Rirabandarai, Ricobinai, Ribandarabaçou, Ricalabai, Ricabiaracicou. Deus te toma pela mão, Ricalabandarabiandai. Ele te mostra o caminho que você tem que percorrer, a maneira que você vai falar. Ribandarabasubinai é o tom de voz, viu? Ricalabandarabandai não é para acusar. Ricabiandou. Olha aí Deus te conduzindo, minha irmã. Olha Deus mostrando para você qual é o caminho que você tem que percorrer. Olha Deus te dando estratégia aí. Olha Deus te ensinando. Usa a sabedoria de Deus. Para de lutar. Essa luta sozinho. Usa o entendimento que o Espírito Santo já te deu. É Ele quem te toma pela mão. Então somente levanta esse que está caído. Quantos estão caídos na tua casa? Quantos estão caídos na tua nação? Quantos estão caídos nesse bairro ao teu redor? Quantos estão caídos nessa igreja? Oh, Ricalabandarabachura, levanta o que está caído. Coloca ele nos teus ombros. Coloca os teus filhos nos teus ombros. Coloca eles nos teus ombros. Porque quem te dá as últimas forças é Deus. É o Senhor. Leva eles para a fonte também. Leva eles para a fonte também, mas pastores não vão querer ir. Pastores não vão querer me ouvir. Pastores não vão querer saber do caminho. Ou você já abriu a boca para falar. Você já tentou levar. Você já tentou dar uma palavra. Você já tentou mostrar o caminho. Tenta, meu irmão, porque Deus é contigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Enche o Espírito Santo. Enche as nossas vidas. Aleluia, Senhor.